título: Satanás, o nosso adversário. Satanás, o nosso adversário. Vamos à primeira de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. E antes de ler a passagem e as escrituras que vamos ter como fonte dessa doutrina, né? Porque é um ensino muito importante, amados. Queremos que ensinar sobre isto não foi algo que o Senhor nos deixou em escuridão. O Senhor nos ensinou muito sobre isto, nos deu exemplos práticos da obra de Satanás, desde Gênesis até Apocalipse. Então não podemos descuidar isto. Eu acredito que muitas vezes nós, familiares, amigos, ou dão muito ênfase no diabo e glorificam o diabo sem querer, sem entender, não? Obviamente aqueles que não conhecem a Deus. Mas tem, por outro lado, aqueles que ignoram a obra do diabo, de Satanás, que literalmente quer dizer adversário. Satanás, nosso adversário. E diabo é mais que todo caluniador, né? Aquele que engana, calunia, e outras palavras por aí semelhantes. Então, justamente esta semana estava meditando em Efésios capítulo 6, que fala da armadura espiritual, que é importantíssima para todo cristão, né? E justo aquele dia estava conversando com um irmão que estava passando fortes, um irmão estava passando fortes ataques espirituais, né? Luta espiritual, e realmente foi uma confirmação, porque tem muito que falar sobre como o diabo quer destruir, matar, né? Quer nos fazer pecar, né? Obviamente isso é algo muito claro desde Gênesis, né? Quando apareceu a serpente que enganou a Eva, e depois os dois, Eva e Adão, pecaram. E obviamente o objetivo de Satanás é a blasfêmia em contra do nome de Deus, é deturpar o caráter de Deus, mentir, enganar, matar, assassinar, ou seja, e isso faz até pelos falsos profetas, falsos mestres. Então, eu quero que prestemos bastante atenção nesta doutrina, amados, porque não é algo para levar assim levemente. Nós não queremos aqui também levantar acusações e palavras de vergonha ou de afronta ou de blasfêmia, vamos dizer, palavras de insultos contra o diabo, porque está proibido por Deus. Pelo menos em 2 de Pedro, capítulo 2, e em Judas, se nos proíbe nós proferir palavras de afrontas contra o diabo, né? Mas que todo se fala que o Senhor repreenda, como o arcanjo Miguel. Em Judas diz que o arcanjo Miguel falou para o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, que o Senhor te repreenda. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas se creem com autoridade pela ignorância de falar diretamente para o diabo: eu te repreendo, tal. Isso não tem base bíblica nenhuma, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nunca vemos servos de Deus afrontando ao diabo diretamente. Já vi pessoas pecadoras, ou até pastores pecadores, que começaram essa falação, insultos contra o diabo, e foram destruídos literalmente, porque além de estar em pecado, foram em algo que Deus nos proíbe, basicamente. Vou ler a passagem para que vocês não estejam sem conhecimento. Judas só tem um capítulo e diz, versículo 8: também do mesmo modo estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam as autoridades e falam mal das potestades, viu? No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda.
o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo te repreende. Então, amados, temos que aprender a lidar como cristãos com estas coisas, como dizia, foi uma carga, acho que foi um peso, algo que Deus quer que a gente entenda mais, nós mesmos sejamos mais consolidados, mais fortes no entendimento de por que temos que guardar-nos dos ataques, armadilhas, maquinações, dardos, saetas de fogo, etc., que o diabo quer fazer contra nós cristãos, né? Aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, primeiro começa com algumas exortações para os anciãos, pastores. Depois, no versículo 5, para os jovens, fala de humildade. No versículo 6, podemos começar aí, 1 Pedro 5, 6, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Está falando da humildade em contra do orgulho, que sabemos que orgulho é diabólico, é pecaminoso, e os orgulhosos não herdarão o reino de Deus, pecado terrível. De fato, a Bíblia nos diz que orgulhoso, pelo orgulho dos seus olhos, não quer reconhecer a Deus. 7, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Então, diretamente depois disso, diz, sede sóbrios, sede vigilantes, ou seja, estarmos como atalaias, como aqueles que vigiam as torres, porque o vosso adversário, ou Satanás, ou o diabo quer dizer acusador ou caluniador, Satanás, adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então, amados, isso é uma descrição muito clara de como o diabo está indo sobre os cristãos para querer nos devorar, engolir. Que fala depois? Ao qual resisti firmes da fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Então, de fato, amados, isso é algo que todos os irmãos do mundo inteiro padecem. Infelizmente, aqueles que não entendem o caráter ou o que a Bíblia diz, melhor dito, desconhecem as obras do diabo e estão envolvidos em todo tipo de obras satânicas, diabólicas. Lembrem que 1 João 5 diz que no mundo jace o maligno, se não me engano, 1 João 5. Diz, sim, versículo 19, nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo já é maligno. Sabemos então que Deus, desde o começo, vamos a Gênesis capítulo 3, vamos começar pelo início, sabendo que é muito importante entender essa doutrina e um ensino de Deus para nós, para não sermos como aqueles que não vigiaram, que não foram sóbrios e o diabo os engoliu, o diabo os devorou e agora estão sofrendo as consequências da sua falta de obediência. Esses são mandamentos de Deus, amados. Quando nós recebemos passagens através dos apóstolos, um mandamento como este, não podemos dizer, um mandamento de Pedro, isso não tem nada a ver com Deus. Amados, eles, os homens santos de Deus, escreveram pelo Espírito Santo de Deus para nós receber esses mandamentos de Deus e nós não ficarmos vamos dizer, negligentes ante estes mandamentos de Deus e soframos as consequências da destruição. De fato, amados, em Apocalipse 9, se vê que o diabo tem um nome, que é Abaddon, em hebraico, que significa destruidor, e Apolion em grego. Então, o diabo, a labor dele é matar, mentir, enganar, tudo que é ruim, para nos destruir. Ele verdadeiramente é nosso adversário. Adversário do cristão, adversário de toda a criação. No entanto, a Bíblia fala que os que não têm Cristo, isto é algo importante, que os que não são de Cristo ainda, que aqueles que não se arrependeram, que aqueles que não
creram no sacrifício de Jesus para serem salvos, aqueles que não são salvos ainda, são do reino de Satanás. São do reino de Satanás. Então, isso é algo terrível. Já em outra passagem, fala que são filhos de Satanás. Vamos a essa passagem. Já em outra passagem, diz que são de Satanás, literalmente. Não quer dizer que tenham nascido de Satanás, mas pelas suas obras, pelos seus pecados, pelo seu orgulho, de não querer se submeter ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Criador ainda de Satanás, que Deus criou tudo. Então, esses homens, mulheres, são chamados filhos de Satanás. É algo chocante para muitos não entendem isto. Muitos ficam, mas como que é? Eu não sigo a Cristo, eu sou filho de Satanás. É o que a palavra de Deus diz, e vamos ler o contexto bem claro para entender estas coisas. Do começo, amados, Deus quis uma semente santa. Infelizmente, o homem pecou, morreu fisicamente. Vamos ler. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim. Então afirma e faz uma pergunta. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis. Isso é diferente, é o versículo 12 e 17. Nem o tocareis para que não morrais. Ok, isto não quer dizer que Deus não falou, não comei, não tocar, porque no versículo 11, Deus disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E no versículo 12 e 17, fala: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comerás, certamente morrerás. No versículo 3:11 também diz: não comeces. Então, versículo 4 diz: e a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, amados, desde aqui podemos ver o caráter de enganação do diabo. A gente, às vezes, como cristãos, às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer, e o diabo, pelas suas influências, pelas suas artimanhas seladas, pelos dardos de fogo, pelas setas, né, de fogo do maligno, nós somos enganados para fazer coisas que não devemos fazer, ou pensar coisas que não devemos pensar, amados. Sabemos que o diabo não pode entrar diretamente em nossa mente, né? Em nossa mente. Deus não tenta o pecado, mas o tentador é o diabo. Ele que nos tenta, ele que nos engana, ele que nos faz pecar. Então temos que ter muito cuidado com isso, amados. Desde a criação já se vê claramente isto, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ele. Então aí começou o pecado, amados, e aí veio a triste realidade da morte dos homens, né? Versículo 15, quando já se mostrou a inimizade entre a serpente, né, o diabo, Satanás, né? Deus faz uma promessa, amados, para nós, que nós devemos acolher, devemos crer de todo o coração na vitória final do Senhor Jesus Cristo. De fato, o Senhor Jesus Cristo derrotou a morte, né, o diabo, que digo, em seu caráter de como Hebreus 2:14 diz, em seu caráter de aquele que tinha o domínio sobre a morte, que ponha temor a todos os seres humanos sobre a morte. Mas Jesus Cristo,
aboliu isso, trouxe vida e imortalidade para nós. Versículo 15, Deus diz: eu colocarei inimizade, ou seja, esta adversidade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar, fazendo uma clara indicação ao futuro glorioso do Evangelho, pelo qual Cristo, sua igreja, seu poder, derrubam as forças das trevas, o reinado de Satanás. Né? Então, isso é muito glorioso. Este é uma promessa do Evangelho que ganha as forças de Satanás. Mas, amados, temos que ver uma coisa muito importante. Por que então nós deveríamos ter mais cuidado, vigiar e ser sóbrios? Porque todo mundo está odiando o maligno. Compreendendo, amados, algo que não sei, talvez alguém não saiba, glória a Deus, porque vai saber agora, mas os que já sabemos, obviamente, já sabemos isto de tempo, mas não devemos descuidar. Quando o Senhor Jesus Cristo, em João 8, estava falando para aqueles que, entre aspas, diziam crer nele, no versículo 31, diz, então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, os judeus aí não creram de verdade, não creram de todo o coração, mas foi intelecto, foi aqui na mente, não creram de todo o coração, e esses mesmos começaram a brigar, a contender com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor fala para eles, no versículo 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ou seja, estavam sordos, porque não eram convertidos, estavam cegos também. 44. Vós sois de vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é um mentiroso e pai na mentira. Então aqui estamos vendo pessoas que diziam crer nele, começaram a debater contra a palavra de Deus, de Jesus, e o Senhor falou: vós sois de vosso pai o diabo. Então, mas esta triste realidade que muitos não entendem, não sabem, aqueles que infelizmente não são convertidos, não entregaram totalmente suas vidas a Jesus, não entendem que são filhos de Satanás. Mas é muito triste saber que milhões de bilhões de pessoas no mundo inteiro são filhos de Satanás ainda e não entendem, não sabem, ainda nem sabem que são filhos do diabo. Amados, graças a Deus que estou vindo descobrir quando o Senhor já me salvou, mas imagina ser não convertido e saber, eu sou um filho do diabo. Talvez teria produzido uma revolta em mim, talvez, obviamente, não tivesse crido, como muitos. Mas é triste saber que a humanidade, que foi criada por Deus para dar glória a seu nome, para dar louvor a seu nome, não entende que são filhos de Satanás, que ele foi homicida. Por que foi homicida, amados? Porque ele foi um instrumento para que os homens pecassem, Adão e Eva, pecassem contra Deus e aí morreram fisicamente. Entrou a morte no mundo. E fala mentira. De fato, amados, estamos nos últimos dias, nos quais já se fala que vai ter um grande engano, e vai ter possibilidade de enganar muita gente, o diabo, o anticristo, e as doutrinas de demônios, os espíritos enganadores vão enganar a muita gente, e isto é muito triste, que muitas pessoas que vão na igreja ainda, que são convertidos, estão expostos ao mesmo Satanás no púlpito. As palavras que falamos aqui, amados, às vezes não são muito elegantes, muito eloquentes, mas procuramos falar toda a verdade das Escrituras. E por isso que muita gente, a maioria, não vai gostar das palavras de verdade, porque a maioria vai gostar das palavras de mentira que saem de Satanás, do esgoto do inferno, para enganar as pessoas. E não querem saber essas coisas. 1 João,
capítulo 3, amados. Só algumas passagens para pôr um sentido de peso no que estamos falando da palavra de Deus, a terrível condição, amados, daqueles que não têm Cristo. A terrível condição daqueles que não têm Cristo. Diz aqui, versículo 8, 1 João 3, 8. Aquele que comete pecado é do diabo. Aqui está falando basicamente aquele que pratica o pecado. É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Vimos o princípio em Gênesis. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, quem está em Cristo, as obras do diabo foram destruídas. Quem está em Cristo passou a ser do reino do amado Filho de Deus. Não deixem 1 João 3, só quero conferir uma passagem que quero ver exatamente como diz. Atos 26. Atos 26. Espera um pouquinho. Sim, versículo 17. Quando Paulo estava dando seu testemunho, diz: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para abrir os olhos e os converter das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados, a herança entre os santificados pela fé em mim. Então, todos os que são filhos do diabo, já falei, João 8,44, acabo de falar, 1 João, capítulo 3, versículo 8, já falei em Gênesis. Diz aqui que estão no poder ou no domínio de Satanás. Então, um convertido, basicamente, é aquele que a luz de Cristo foi iluminada, o Evangelho de Cristo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, que os incrédulos estão cegados, sem entendimento, pelo Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Satanás. Então, amados, esse contexto nos dá uma terrível visão ou entendimento do estado dos ímpios, dos pecadores. E por que nestes últimos dias Deus que governa sobre o céu e sobre a terra, vai permitir, amados, lembrem que Deus permite as coisas a Satanás. Isso vemos por todas as escrituras, ainda com a história muito conhecida de Jó, que o diabo se apresentou diante de Deus e começou a acusar a Jó, e Deus deu permissão para o diabo atingir a vida de Jó. Isso foi permitido por Deus. E vemos muitas vezes que o Senhor é aquele que permite e o diabo age. Por exemplo, quando diz em Lucas 22, se não me engano, o Senhor fala para os discípulos que o diabo estava pedindo suas almas para, como se fala essa palavra? Atingir, Lucas 22. Quero dar este contexto que é muito importante. Diz aqui, 31, Lucas 22, 31, e o Senhor disse: Simão, Simão, es que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo, né? Mas eu orei por ti para que tua fé não desfaleça e tu, quando te convertes, fortalece teus irmãos. Então aqui está falando que o Satanás estava desejando, ou seja, estava querendo, e quem permite é Deus. Deus é que permite todas as coisas. Ainda no final dos tempos, que estamos próximos, Deus vai permitir o levantamento do anticristo por obra de Satanás. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então vemos, amado, que esta doutrina, ainda que é bem clara nas escrituras, muitas vezes fica um pouco complexa. Quem foi? Satanás ou Deus? Como, por exemplo, no censo de Davi, no Antigo Testamento. Vemos
que o Senhor se irou, segundo Samuel 24, versículo 1, que o Senhor se irou contra Israel, e Davi fez o censo, mas já em 1 Crônicas 27, versículo 1, diz que foi Satanás quem fez essa obra. Então, estamos vendo que Deus permite Satanás fazer as obras, como quando também vemos que Deus permitiu falsos profetas enganarem o povo de Israel, quando um espírito, creio que poderia ter sido Satanás, chegou diante de Deus e falou: quem irá para enganar estes profetas falsos no tempo de Acabe? E literalmente Deus deu permissão para que um espírito maligno de mentira saísse na boca desses falsos profetas e enganasse o povo. Então, amados, por isso é muito temível descuidar ou pensar que o diabo já não existe. Agora sou de Cristo. Obviamente, a palavra de Deus diz em 1 João 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não pratica o pecado. Mas o que é gerado por Deus guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que quando estamos em Cristo, o diabo não tem autoridade sobre nós, a não ser que Deus dê permissão, como vimos aqui no caso de Pedro e dos discípulos, em Lucas 22. No entanto, amados, nós temos que guardar-nos das ciladas, nós temos que guardar-nos das perseguições do diabo, não somente do diabo, amados, sino dos seus agentes, ou dos filhos do diabo. Tipo assim, é um pouco duro, um pouco chocante dizer isto, mas é o que a Bíblia nos ensina. Se nós temos passado do reino de Satanás, no qual éramos, estou falando não por, obviamente, achar melhor que qualquer pessoa, porque todos éramos filhos do diabo, né? Antes de o Senhor converter nossos corações, nossas almas para sermos filhos de Deus, né? Mas agora o mundo inteiro jace o maligno. Ou seja, o que quer dizer isto, amados? Que nos últimos dias vai ser pior. Acabamos de ler com minha família de manhã Lucas 21, quando diz claramente que o mundo inteiro vai aborrecer os filhos de Deus por causa de Jesus. E pai vai entregar a filho, filho a pai, etc., dentro da família. Então, como vai ser isto? Bom, nós cremos que nos últimos dias, Deus, por meio de liberar, como ele libera, dá permissão ao diabo, como diz a Escritura, segundo Tessalonicenses 2, Deus, e em muitas passagens, Deus vai liberar essa maldade nos tempos da grande tribulação, né, do anticristo, para que pessoas, seres humanos, sejam piores ainda, piores que normalmente já são, né? E vão querer nos matar mais do que qualquer tempo. Por isso é uma grande tribulação. Por isso nós vamos ser aborrecidos de todos os homens. Está aí nos evangelhos. E por isso, amados, devemos velar e estar prontos para o dia mau. Depois vamos ler Efésios 6. Por que devemos nos guardar tanto, amados? Porque nesses dias a fé de muitos vai falhar, o amor de muitos vai se esfriar, e muitos vão estar sem vigiar, sem estarem sóbrios para este tempo, e o diabo vai atrás deles para enganar. Não somente para enganar, vai para querer obstaculizar a obra de Deus, como já fez muitas vezes. Vai querer enfraquecer a obra de Deus, vai querer enfraquecer nós mesmos, e nós devemos nos guardar para este dia mau. Sabemos, amados, já pelos textos que acabamos de ler, que se o mundo já é um maligno e o falso cristianismo, estou falando por falso cristianismo, todas essas milhares de falsas igrejas que pregam outro Jesus, que pregam outro evangelho e outro espírito, vão se levantar contra os verdadeiros filhos de Deus para querer matar-nos, para querer nos defamar, para nos querer fazer cair de todo. Por quê? Porque são filhos de Satanás. Porque aqueles que
falam de sua boca para fora que creem no Senhor Jesus Cristo, mas não são do Senhor Jesus Cristo, estariam na mesma condição que os judeus do primeiro século, que eram possivelmente religiosos fariseus, saduceus, por levar a seita do judaísmo, e quando o Senhor Jesus Cristo foi apresentado, eles gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. E aqueles religiosos que matavam os apóstolos e mataram os apóstolos, da mesma maneira vão fazer conosco. Mas, amados, temos que ter essas convicções pela palavra de Deus. Por exemplo, por que eu não gosto de torcer por um time? Eu não estou falando que às vezes tem uma tela e estou sentado aí, estou assistindo um gol, outro gol. Ou seja, para mim isso não tem nada a ver como algo de idolatria. Mas ser um torcedor de um time, por exemplo, estou sentado aqui com um familiar tal, e tá jogando, vamos assistir, gol, daí vou embora. Nada comigo, nada com meu coração. Mas por quê? E ao mesmo tempo estou pensando, nossa, essa gente está perdida. Estão jogando futebol, estão perdidos, não conhecem a Deus, vão morrer, vão para o inferno. Esse é o pensamento que me dá quando eu vejo coisas, observo coisas no mundo. Essa pessoa está, bonito canta, mas está perdido, está indo para o inferno. Esse jogador joga bonito, mas está indo para o inferno. Mas por que eu não poderia torcer? Por que um cristão não poderia torcer de ser amigo dessas coisas? Porque, obviamente, quem está fazendo essas coisas são filhos de Satanás, amados, a maioria. Como eu vou torcer? Estou falando de um exemplo claro, simples, o futebol. Ou como eu vou admirar um cantor mundano, sabendo que é filho de Satanás? Como eu vou admirar aquele cantor sertanejo que canta? Não tem nada a ver. Ele canta do amor e tal. Bom, às vezes sensualidade. Mas é um filho de Satanás. Não ama Jesus Cristo, não ama, meu Deus, não se somete aos pensamentos de Deus. E um dia, quando ele puder, vai me matar, se for possível. E o que eu faço com eles, quando posso, oro por eles. O Senhor nos ensina: amai a teus inimigos, orai por aqueles que os perseguem. Então, amados, essa luta, Satanás, nosso adversário, nós não podemos ver Satanás. Por isso que as escrituras, poderia ir a muitas passagens, mas vamos fazer um pouco mais de acordo com como Deus vai guiando, né? Efésios 6, são obviamente meditações pelas escrituras. Já vimos que o diabo se opõe a todo que se chama Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, também por meio do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, falando do versículo 3, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, ou seja, é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Então, isso é uma característica da obra de Satanás, querendo se parecer a Deus. Por que tem tantas religiões? Querendo se parecer a Deus. Por que tem tantas igrejas evangélicas? Um nome aqui, não pregam a palavra de Deus, porque querem se parecer a Deus. Porque se levantam como se fosse Deus, mas estão pregando abominações tão terríveis, que se você for um centro de macumba, uma igreja evangélica dessas, falsa, é quase a mesma coisa. Então, amados, o anticristo, o diabo, quer se parecer. O apóstolo Paulo diz em Coríntios também, se disfarçam como anjos de luz. E, amados, em Efésios 6, né, quando li isto, me incentivou bastante para poder falar hoje desta palavra que é muito importante para nós. Porque sabendo estas coisas, que o diabo pecou desde o princípio, é homicida, ou seja, causou a morte de Adão e Eva, morte física, causou o pecado dos primeiros, homem e a mulher,
E por meio dele, todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, e quando nós cremos, nos arrependemos na glória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele nos fez filhos, glória a Deus. Nos fez filhos porque ele nos trasladou do reino de Satanás para o reino do Filho de Deus. Uma passagem, não deixa em Efésios 6, mas uma passagem que esqueci, estava indo 1 João 3. 1 João 3, versículo 10, também fala: nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Vem aqui, não tem como não pregar isto, não tem como não ensinar isto para alguém sincero, que está querendo conhecer a Deus, talvez aquele que está assistindo agora esta live. Se não tem a Cristo, se o poder de Deus não se manifesta, se as trevas, o pecado e tudo que contém o pecado, depressões, angústias pelo pecado, não ter a paz de Jesus, não ter o amor de Jesus Cristo, não ter a vida eterna, se está marcando isso, não tem como ocultar esta verdade. Você ainda é um filho ou filha do diabo. Não tem como, é uma doutrina básica. 1 João 3,10. E oraremos, se se comunicam conosco, oraremos, pregaremos, levaremos vocês aos pés do Salvador, para que já não sejam mais filhos do diabo, filhas do diabo, mas que sejam filhos de Deus. E, obviamente, vão ter um adversário, que é o diabo. Como temos todo aquele que criou no Filho de Deus. Nestes filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Tem essas duas diferenças. Né? Aquela descendência, a linhagem da serpente, e aquela linhagem da mulher, né? Aquele que não pratica a justiça, ou seja, aquele que não obedece a Deus, aquele que não se entregou à justiça de Deus em Jesus Cristo, aquele que não creou no sacrifício de Jesus Cristo para ser justificado, ou ainda mais, ainda que já é cristão e não está perseverando na justiça, na obediência, não é de Deus. Vamos dizer, aquele cristão que está desobedecendo, que tem que fazer, se arrepender, é filho de Deus, mas tem que se arrepender, obviamente. Não é de Deus. E nem aquele que não ama seu irmão. Então, isto é claríssimo. Um filho do diabo não vai amar com o amor de Deus a um filho de Deus. É impossível. Como disse, se é possível nos finais dos tempos, quando a maldade se acrescente, pai entregará ao filho, filho entregará ao pai, etc. Isso está escrito, amados. Isso é algo, palavras do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Por sermos filhos de Deus. Porque no filho do diabo, porque aquele que é nosso adversário, porque seu pai é Satanás, não quer nosso bem espiritual. Não quer, não entende, por último, não entende o reino de Deus e vai querer ver-nos destruídos. Isso pela luta espiritual. Efésios 6. Justamente quando este amado irmão falou sobre esses ataques e dificuldades, justo amanhã tinha lido esta passagem. E ainda que seja um pouco complicado, né, estender-me toda a doutrina, mas pelo menos a base da doutrina estou tentando trazer, né, para nós entendermos quais são nossas dificuldades enquanto à realidade de Satanás, nosso adversário do diabo, nosso acusador, que a Bíblia diz em Apocalipse 12 que nos acusa diante de Deus de dia e de noite, porque sabe que tem pouco tempo. Capítulo 6, versículo 10, Paulo dando as instruções finais, ou mandamentos finais para nós nesta carta muito doutrinária, gloriosa, tanto do Evangelho como do relacionamento entre pais, filhos, esposas, servos, etc. No versículo 10 fala: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor
e na força do seu poder, viu? Todo é no poder de Deus. Então, amados, isto é muito importante. Porque a única maneira de sermos fortes é estarmos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a única maneira, amados, é nos sujeitando a Deus, nos sujeitando à palavra de Deus e no poder da sua força, da sua fortaleza. E isso quer dizer uma vida cheia do Espírito Santo e longe de uma vida das obras da carne. Por isso tem muitos cristãos do mundo inteiro que descuidam sua vida espiritual por crer em teologias, ou por crer que já entendeu uma coisa, é melhor que o outro e não está cheio do Espírito Santo, ou seja, não está cheio de amor, não está cheio de obediência e não quer fazer a vontade de Deus. Não se esforça em nada. A força dele é seu braço. Que diz, né, em Jeremias 17, versículo 5, maldito o homem que confia num homem e põe a carne como seu braço. Isso, amados, é maldição. E por isso a maioria das pessoas ou já foram engolidas pelo diabo, ou já foram devoradas pelo diabo, ou estão cheios de pensamentos malignos, cheios de ideias malignas. E estão quase morrendo espiritualmente. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Nisso, não deixem Efésios 6, por favor. Tiago diz assim, Tiago 4, versículo 6, diz, antes, dá mais graça, Deus dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Então, por que 1 de Pedro 5, a primeira passagem que limos, fala do orgulho e da graça? E por que fala que nos humilhemos debaixo da mão poderosa de Deus e Ele nos exaltará quando for possível, né, devido tempo, e que coloquemos nossas cargas sobre o Senhor. E aí diz, estar sóbrios e vigiar, pois vosso adversário. Porque o orgulho, o pecado sem confessar, a falta de contrição e arrependimento de coração nos faz que Deus nos resista. Mas quando somos humildes, Deus nos dá graça para resistir. E que diz o versículo 7? Sujeitai-vos, pois, ou seja, se somos humildes, vamos nos sujeitar a Deus até a morte, não vamos fazer nossas próprias vontades e desejos, e eu faço o que eu quero, porque eu já sou crente, eu sou cristão, e eu faço o que eu quero. Não existe isso no reino de Deus. A Bíblia nos fala, sujeitai-nos a Deus e sujeitamos uns a outros no temor de Deus. Acabo de ler. Resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, amados, temos algo tremendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Obviamente, aquele que conhece as Escrituras vai direto para Mateus 4, ou as passagens onde nosso bendito Senhor resistiu e combateu ao diabo. Isso é algo que todo mundo conhece e sabe, muitas vezes de cor, de memória, mas não entende que estas coisas são básicas para um entendimento claro e prático de nossa vida, para termos vitória contra as ciladas, artimanhas, ataques do diabo e para revestir-nos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas. Então o diabo não vem, se mostrando o diabo vem astuto.
com astúcia. Algo por aqui surge, eu caio na celada, algo por lá surge, eu caio na outra celada, esta coisa está vindo para mim, parece ser de Deus, mas não é de Deus, caio na cilada e astutamente o diabo, e Deus deixa também, Deus permite. Mateus 4, leamos claramente, diz: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imaginem isto, o Filho de Deus ser tentado pelo diabo. Nós somos também tentados pelo diabo. Por isso disse, amados, que a única maneira de resistir às tentações do diabo é estarmos cheios do Espírito de Deus, cheios da sabedoria de Deus, e ainda quando formos tentados, nós podemos resistir. Diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse, aí está a astuta cilada do diabo. Olha o que diz primeiramente: se tu és filho de Deus, pode crer? Se tu és filho de Deus, gente, o diabo foi criado por Jesus. O diabo viu a glória de Jesus Cristo. Todos os anjos, todos os seres criados viram a glória da pessoa de Jesus Cristo como Deus, lá no céu. E aqui está falando, sim, semeando dúvida, o qual nós muitas vezes caímos por nossa incredulidade ou por nossa falta de fé, e astutamente somos levados, mas o Filho de Deus não. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ou seja, o diabo conhecia que ele era o Filho de Deus, mas sabia que veio como carne. Amados, o Filho de Deus veio em carne. Deus se fez carne. Por isso, quando venceu, ele venceu como Jesus Cristo, homem. Ele foi obediente até a morte, e até a morte como homem. Isso é mais glorioso, quando em Hebreus 4 diz, sumo sacerdote, mas sem pecado. Em todo foi semelhante aos homens, mas sem pecado. Então, quando vemos essas passagens que dizem que Jesus Cristo, homem, morreu e intercede por nós, e que ele morreu como homem, porque ele foi obediente em todo como homem. Por isso ele pode dar sua vida em resgate por nós. Como homem morreu e foi totalmente irrepreensível. Em nada pecou. Diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse, está escrito, a palavra de Deus. Por isso, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus. Colossenses 3:16 diz, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, abunde em vossos corações, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. É a palavra, é a passagem paralela de Efésios 5:18, Colossenses 3:16. A palavra de Cristo abunde em seus corações. O que passa? Você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da palavra de Deus, e vem o diabo, e o Senhor Deus põe sua palavra, e você contende com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém. 8. Novamente. O diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Cobiça, querendo que o Filho de Deus cobice, o adore, e disse-lhe, todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e serviam. Então, amados, quão importante é entender
que a única maneira do diabo ser resistido e fugir de nós é por meio de vidas consagradas, vidas estão cheias da palavra de Deus na mente, no coração, para poder afastar o diabo de nós. Obviamente, em nossa humanidade, em nossa condição de pó, que Deus tem misericórdia, que somos pó, Ele se lembra que somos pó. Tem momentos que nós somos tentados e às vezes caímos, mas nós nos arrependemos. Nos serve como lições para não cair de novo. E neste tempo, amados, isso que eu queria enfatizar. Vamos ler todo Efésios 6. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue. Isso é importante. Se tem filhos do diabo, é porque o espírito de desobediência opera neles. Isso está em Efésios 2, versículo 2, falando dos incrédulos, sem converter, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, este príncipe, o diabo, faz operar nos pecadores todas essas maldades, né? E então, éramos filhos de ira, como diz o versículo 3. Então, amados, nós devemos entender isto. Nós, diretamente, não lutamos contra pessoas. Vão vir pessoas querendo nos matar, defamar, perseguir. São filhos de Satanás. Deus pode usar qualquer pessoa, Deus não. O diabo pode usar qualquer pessoa do seu reino para atacar a gente. Pode ser familiares, filhos, esposas, etc. O exemplo claro é Satanás, que influenciou a Pedro, quando Pedro repreendeu o Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, quando fala, não, Senhor, não acontece isso contigo, quando o Senhor Jesus Cristo anunciou sua morte e sua ressurreição. E o Senhor falou para ele, aparta-te de mim, Satanás. Não é que Pedro ficou endemoniado ou possesso, senão que estava sendo influenciado por Satanás. Então, tem pessoas, amados, que vão ser influenciadas por Satanás no trabalho, na rua, em todo lugar, e vão querer se levantar, às vezes até endemoniados, manifestam demônios para querer nos perseguir, para querer nos desanimar, para querer parar a obra de Deus em nós. Falando de parar a obra de Deus, vemos pelo menos 2 exemplos muito claros em Esdras e Neemias, como os inimigos do reino de Deus queriam parar a obra de Deus. Sanballat, Tobias, Gesem o árabe, que Neemias nomeia em Neemias 2, Neemias 4, também está em Esdras, capítulo 4, os inimigos de Deus, os inimigos do povo judeu, queriam fazer parar a obra de Deus, parar a construção dos muros, parar a restauração de Jerusalém, no tempo de Esdras e Neemias, e vemos isso sempre, quando o diabo tenta parar os homens de Deus que querem fazer a obra de Deus e querem nos derrubar para não conseguir mais fazer, ou paralisar, para não querer fazer mais a vontade de Deus. Estejamos atentos com isso. Não nos desanimemos. Por exemplo, nós estamos aqui. Temos irmãos que estão doentes, irmão Michel, temos outros irmãos que não podem vir. Temos basicamente minha família. Eu poderia dizer, não, então, para quê? Talvez tenha uma família assistindo por live, mas para quê? Não. É porque Deus está mandando fazer sua obra. Não podemos parar. Não podemos recuar diante de tão grande vitória que Deus vai nos dar. E nós, certamente, porque estes tempos são de apostasia, são de profundos ataques do diabo em contra do povo de Deus. E diz assim, versículo 12 de novo. Porque não lutamos contra carne e sangue, Efésios 6:12. Mas contra os principados. Ou seja, não lutamos contra homens em si. Nosso adversário é o diabo e os filhos do diabo que têm esse espírito de desobediência, de rebelião contra Deus. Mas contra os principados, contra os potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, com toda essa hoste, né, de exército de maldade do diabo, portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Sabemos que todos nós temos dias maus, quando somos tentados profundamente, mas vai ter um dia mau no final, que vai ser o dia mais mau, ou seja, o tempo mais mau, quando o diabo vai se levantar pelo anticristo, quando nós temos que resistir valerosamente, corajosamente, no nome do Senhor, no poder da sua força, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, amados, é um trabalho de poder no Espírito, de poder na palavra, de confiar no Senhor, de resistir o diabo por meio da palavra de Deus e estarmos firmes no dia mau. 14. Portanto, estai firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestidos a coraça da justiça. Aqui não vou fazer o que quer dizer cada coisa, mas estou pondo as coisas essenciais que diz aqui a palavra de Deus. Verdade, não podemos estar aí crendo mentiras ou falando mentiras. Vestir a coraça da justiça em Cristo Jesus e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz, não somente pregar o Evangelho da Paz de Cristo, sino viver o Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos os ataques do diabo. O diabo não pode ler nossas mentes, como disse ao começo. Ele não pode ler o que nós pensamos, mas ele pode influenciar nossas vidas. Amém? Dardos inflamados do maligno. Como com Pedro, não acabou de falar um exemplo de Pedro. 17. E tomai o capacete da salvação, ou seja, a esperança da salvação, amados, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por meio da espada do Espírito, amados. A fé, todos estes elementos importantíssimos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Para finalizar, amados, temos um grande adversário, grande entre aspas, né? Porque comparação com Deus não é nada, obviamente. Isso é criado. Que seu nome é Satanás, o acusador, diabo, que vai nos acusar dia e noite, diz a palavra de Deus em Apocalipse 12. Que quer nossa destruição, que quer que nós blasfememos o nome de Deus, que quer que nós pequemos como fez com Adão e Eva, que quer que nós criamos mentiras, que quer que nós caiamos da nossa fé, mas temos um grande Deus que nos mostra que todo aquele que estiver com Ele vai vencer e não vai ser tocado pelo maligno. Acabei de ler 1 de João 5, 18. E o maligno não toca. Todo aquele que está revestido, vamos dizer, esta é uma característica de um homem, uma mulher de Deus, que está vivendo no Espírito, que está desprezando todos os prazeres ídolos do mundo, seja fama, dinheiro, reputação, idolatria, time de futebol, como eu disse. Como vou torcer por uma equipe de futebol? Tenho que orar por eles para que se convertam e não sejam condenados ao inferno. Como vou falar, meu cantor preferido, esse sertanejo, como vou fazer isso? Ou aquele artista gospel, que é um blasfemo, que é aquele que não respeita o nome de Deus e a palavra de Deus está cobrando para cantar. Eu vou dizer, que lindo. Provavelmente seja um enviado de Satanás. Como muitos pregadores que são enviados de Satanás, que é o contexto de João capítulo 10, aí não está falando do diabo, aí está falando dos falsos mestres, falsos profetas, esse Satanás, esses enganadores que vêm a matar, roubar, destruir, obviamente por obra ou por influência de Satanás. Mas, amados, que estejamos nestes dias muito consagrados a Deus. Tem irmãos ainda que nos assistem aqui nas lives, que não estão se consagrando como deveriam, não estão tendo todo por esterco para ganhar no conhecimento de Cristo. Tem irmãos que estão
praticamente na beira do engano de Satanás, está bem, está tranquilo conosco. Desobedecem a Deus, estão amando suas vidas e não estão honrando a Deus com nada. Dizem, sou de Deus, estou beleza. E não podem sair, amados, não tem segredos, não tem mistérios. O Senhor diz, toma tua cruz e me segue. O Senhor diz, nega-te a ti mesmo. O Senhor diz, seja meu discípulo. Amados, como eu disse, tem coisas que os religiosos, os hipócritas, os religiosos vão querer impor sobre os filhos de Deus, costumes e coisas externas para parecerem bonitos diante dos homens. Isso não tem poder nenhum contra o diabo. Tem poder nenhum contra o diabo. Ou coisas externas, como os filhos aquele exorcista ambulante que veio o demônio e fez correr todos eles. Queriam exorcizar. Falou, Cristo conheço, sei quem é Paulo. E mandou eles para correr. O diabo não está impressionado por esses grandes ministérios. O diabo não está impressionado por pregadores eloquentes. O diabo sabe quem somos os filhos de Deus. E está querendo nos devorar, está querendo nos fazer cair. De qualquer maneira. Como um leão que ruge. O que devemos fazer? Nos sujeitar a Deus. De todo o coração, resistir o diabo, fugir dele. Estar atentos, amados, sóbrios. Estarmos, ou seja, aquele que está vendo, mas o que poderia acontecer? O que estou fazendo, que pode acontecer comigo no futuro? E vigiar, mas não dar nenhuma ocasião do diabo tomar ou ganhar vantagem sobre nós. O diabo vai querer tomar vantagem, como diz em 1 Coríntios 2, não ignoramos suas maquinações, diz Paulo, em 2 Coríntios 2, capítulo 2, quando fala do tema do perdão para um irmão, diz, 2 Coríntios 2, 11, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Então, não ignoremos, amados, os objetivos de Satanás. Não ignoremos os objetivos do diabo de querer nos destruir, de querer parar a obra de Deus, de querer fazer tudo para nos desanimar, para nos tirar o fôlego. Não escutemos a voz do diabo, escutemos a voz de Deus, que nos fala, continua, se fiel até a morte, esteja firme, persevera até o fim e será salvo. Meus amados, isso que nós temos que fazer, não ignorar, claramente, não ignoramos os objetivos. Para todos os que estão assistindo, vocês sabem quais são os objetivos do diabo? Sabemos quais são os objetivos do diabo? Entendemos quais são os objetivos do diabo? Primeiro, nos tirar da cruz do Calvário. Nos tirar nossos olhos colocados em Jesus, o autor e consumador. Nos fazer escorregar, cair, nos desanimar e nos voltar para onde nós estávamos antes de sermos convertidos. Pecar voluntariamente contra Deus. Que o seu, vamos dizer, seu ministério, seu desejo é que nós pequemos, que nós não creamos, que nós duvidemos, que nós caiamos nas suas ciladas, nas suas artimanhas, e nós devemos defender-nos, amados. Não podemos cair nessas ciladas e maquinações. O tempo já acabou. Poderia pôr muitos exemplos aqui de coisas que o diabo fez através da Bíblia, mas já que este estudo não está feito para dar todos os detalhes e coisas a partir do que temos lido e transmitido para vocês, cada um de vocês comece um estudo mais profundo sobre isso.
Pode ir nas Escrituras, vai nas Escrituras, vai a todas as maneiras que o diabo tenta desanimar. Podem ler Neemias, podem ler Esdras, podem ler também Esther, tremendo Esther, como o diabo quis destruir o povo judeu, como o diabo também levantou no tempo do Senhor Jesus Cristo, Herodes para tentar matar, né, o Senhor Jesus Cristo. Matou os bebês de 2 anos para baixo, etc, etc. São muitas maneiras que o diabo se manifestou. E nestes tempos, amados, só para finalizar, Apocalipse 12, que já citei várias vezes, no tempo do fim, versículo 9, e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo, caluniador, enganador, e Satanás, adversário, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso regozijai-vos os céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Bem, amados, última exortação para todos nós: continuemos orando, chorando, clamando e pregando para todos aqueles filhos do diabo, que são do diabo, que fazem as obras do diabo, que se orgulham como o diabo, para que eles sejam trasladados do reino das trevas para o reino do amado Filho de Deus. Oremos e choremos por eles. Ainda que eles sejam nossos inimigos ou nossos adversários junto com Satanás, Satanás não vai se converter. Ele não tem possibilidade mais. Mas aqueles que estão no reino de Satanás, continuemos orando, chorando, pregando, buscando sabedoria de Deus para que eles sejam trasladados para o reino do Filho de Deus e estejam eternamente conosco. E ainda que nos venham a causar dor, perseguição, ainda que nos queiram matar, amados, temos que amar e orar por eles. Como diz a palavra, amai vossos inimigos. Amém? Assim, amém, amém, amém. Glória a Deus. Justo queria falar disso, minha esposa me fez lembrar. Falei um pouquinho antes, mas toda pessoa que está assistindo esta live, que entendeu pelo Espírito de Deus, que entendeu que agora mesmo é um filho de Satanás, que agora mesmo é do diabo, que agora mesmo não tem Cristo como seu rei, não está ainda no reino de Deus, que possa nos ligar, amados, para continuar pregando, para continuar ensinando a palavra de Deus por telefone, por videochamada, para mostrar qual é o caminho que vai tirar você ou ele que está escutando, está vendo, dessa condição do filho do diabo, filha do diabo. Por favor, faça isso. A gente vai continuar com esperança, com amor, com poder, cheio do Espírito Santo, com amor, pregar a palavra de Deus para todo aquele que não é filho de Deus ainda e ainda é filho do diabo. Amém?